Então, olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Neste vídeo nós vamos continuar a nossa aula aqui a respeito da legitimidade passiva, intervenção de terceiros no processo coletivo. Vamos falar aqui sobre desconsideração da personalidade jurídica, tá? Agora nós temos uma previsão lá no artigo 133 a 137 do novo Código de Processo Civil. E nós temos uma disciplina própria, né? Antigamente a gente não existia isso. Nós tínhamos e sempre tivemos uma disciplina de direito material no Código Civil e no CDC, né? Lá, se vocês identificarem, abrirem o artigo 50 do Código Civil, nós temos o que chamamos de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, o artigo 28 do CDC traz a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. E também em ambiental, o artigo 4 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela traz também a ideia também para nós da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior, que tem previsão lá no artigo 50 do CDC, diz que para se desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, para eu poder acionar os sócios também, então o que é que eu estou querendo na verdade aqui na demanda coletiva? Eu estou querendo acionar o patrimônio da empresa e também eu quero acionar o patrimônio dos sócios. Vamos imaginar o Ministério Público. O Ministério Público, quando ele vai mover uma ação civil pública, ele investiga antes, ele vai instaurar um inquérito policial. O inquérito civil. E nesse inquérito civil, ele vai fazer o levantamento de dados. Talvez ele perceba que das contas, né, o patrimônio da empresa não vai dar para poder pagar tudo. E os sócios têm. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão pedir a desconsideração da personalidade jurídica já na inicial. Vocês sabem, pelo Código de Processo Civil, que não precisa instaurar um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Se eu já estou arrolando na inicial, pedindo que seja atingido também o patrimônio dos sócios, do administrador, então neste caso, não precisa do incidente. Quando chegar lá na contestação, os sócios eles já se defendem também, juntamente com a empresa. Então, veja bem o que é que fala, como é possível para eu poder desconsiderar. A teoria maior, que está lá no artigo 50 do Código Civil, diz que para se ter a desconsideração da personalidade jurídica, o que eu vou precisar? Eu preciso de confusão patrimonial, desvio de finalidade, né? E a insolvência. A insolvência não pode estar só. A insolvência ela tem que estar combinada com desvio de finalidade da empresa, ou a insolvência ela deve estar combinada com a confusão patrimonial. Por isso que eu chamo isso de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Se nós formos lá para o Código de Defesa do Consumidor, por que chama teoria menor? Porque não é exigido que exista um desvio de finalidade ou que exista uma confusão patrimonial. Basta a insolvência para eu pedir a desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 4º lá da Lei dos Crimes Ambientais exige apenas também a insolvência da pessoa jurídica. Basta isso. E a gente pode arrolar ao mesmo tempo no polo passivo tanto a empresa como também o sócio. Veja esta questão aqui. Eu estou trazendo para vocês este debate acerca da desconsideração da personalidade jurídica, porque é uma coisa que provoca a análise da legitimidade passiva. Então, como eu estava dizendo, se eu noto que a empresa não vai ter dinheiro suficiente para poder arcar com as despesas, né, com prejuízo causado, com dano causado, eu já vou providenciar, mover esta ação civil pública contra o sócio. Claro,
E vai mexer, claro, no polo passivo da demanda coletiva. Estamos bem? Outra questão aqui. Será que a autoridade, ela pode lá ficar no polo passivo da demanda? Pode sim, tá? Uma autoridade, ela pode ficar lá no polo passivo de uma ação civil pública? Pode. Imagine o caso de um loteamento clandestino. Loteamento cabe ser tudo reguladozinho. O município, ele deve fazer a fiscalização desse tipo de loteamento. Imagine que do levantamento do inquérito civil por parte do Ministério Público, a gente vê uma omissão deliberada, certo, do município. Então vamos ver que a autoridade responsável, ela deveria fazer um licenciamento ambiental, tá, para poder conceder lá a formação desse loteamento. E o Ministério Público verifica que existe uma bondade além da conta. Então o que é que acontece? Vamos mover a ação civil pública contra esse loteamento clandestino, contra os responsáveis, e podemos colocar também a autoridade, tá? Que foi bondosa demais e que não fez o licenciamento, não fiscalizou este município. Você pode pedir até multa lá para ele, né? Condenação, você pode pedir a responsabilidade desta autoridade, tá? Última coisa que a doutrina costuma perguntar, que já apareceu em prova, é a seguinte indagação. Ela nos provoca, né? Justamente essa seguinte pergunta assim: é possível colocar um legitimado ativo no polo passivo de uma demanda coletiva? Olha que pergunta mais capciosa que nos pode ser colocada. É possível colocar um legitimado ativo no polo passivo de uma demanda? Né? E a resposta é sim, é possível. Neste mesmo caso aqui do loteamento clandestino, o município é um legitimado ativo, vocês concordam comigo? Para poder propor uma ação civil pública. Então o que é que acontece? O Ministério Público viu que o município não está fazendo nada. Então o que ele faz? Ele move uma ação civil pública contra o loteamento clandestino e move contra o município. O município, ele fica revoltado nesses casos, porque ele diz: olha, eu não posso assumir o polo passivo da demanda, por quê? Aí ele vai explicar porque que ele não pode ser. Ele não pode ser, ele diz, porque ele é legitimado ativo. E isso não tem nada a ver. Ele não foi omisso na fiscalização, então ele pode sim estar no polo passivo desta ação civil pública. Então não tem conversa neste caso, tá? Só para vocês terem noção, é possível imaginar o Ministério Público como legitimado passivo de uma ação civil pública. É possível, tá? Isso acontece em muitos grandes centros urbanos, vários loteamentos clandestinos, por exemplo. E o que acontece? O Ministério Público, ele entra com uma ação civil pública e numa liminar, preste bem atenção no que eu estou falando, viu? E numa liminar ele pede a indisponibilidade dos bens desses loteamentos que estavam sendo feitos de forma irregular, vamos dizer, essa grande empresa, essa construtora. Então fica indisponível todos os bens dela. Aí o que acontece naturalmente? As pessoas que compram os lotes, elas, por não terem dinheiro, elas não passam a escritura por nome delas, ou fazem a escritura e não tem dinheiro para poder fazer o registro, né? Porque vocês sabem que a casa só era minha, não é com a escritura, mas com o registro. Eu só tenho um imóvel com o registro dele em cartório. Então o que acontecia? As pessoas, elas tinham às vezes a escritura, mas não tinham registro. Então o que acontecia? Acontece que esses lotes estavam ainda no nome dessa construtora, né? E acabava bloqueando o lote e os imóveis dessas terceiras pessoas, que nós chamamos terceiro de boa fé. Aí naturalmente um dia
18 anos depois, eles arranjavam dinheiro e iriam lá registrar em cartório. Quando chegavam no cartório lá, o registrador dizia: olha, não dá para você registrar aqui, porque eu estou vendo que tem uma ação civil pública com pedido de indisponibilidade de bens, e tem aqui uma liminar que está bloqueando, eu não posso registrar. O que essas pessoas elas faziam? Elas entravam com embargo de terceiro contra o Ministério Público, né? O Ministério Público ele ia para o polo passivo da demanda, dizer lá que ele era um terceiro de boa fé, que liberasse o imóvel dele. E naturalmente, o que acontecia na maioria das vezes? O juiz libera, né? Ele é um terceiro de boa fé. Então, nesse caso, até, veja bem, o Ministério Público pode ser um legitimado passivo, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui também uma questão bastante relevante, complexa, que a doutrina gosta de tratar. Eu vou abrir para vocês aqui o Código de Processo Civil a respeito aqui da reconvenção. Se eu conseguir achar aqui o artigo da reconvenção, eu quero debater com vocês uma questão aqui que vai ser relevante para nós no tocante à legitimidade passiva, né? Porque vocês sabem que a reconvenção ela é o contra-ataque do réu, né? Então vamos imaginar a seguinte situação aqui assim. Deixe-me ver aqui se eu localizo este artigo e eu vou ler para vocês aqui o que interessa nós sabermos. Está aqui o artigo 343, o parágrafo 5º. Muita atenção nesta hora, porque ele é uma redação que demanda um nosso esforço mental para que nós possamos compreender essa questão. Ele diz assim, parágrafo 5º do 343. Estou suscitando uma importante questão a respeito da reconvenção, tá bom? O caput diz assim: na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Estamos bem. No parágrafo 5º ele fala: se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então imagine a seguinte situação. Olha só o que foi debatido nos tribunais superiores. Uma pessoa, ela construiu um imóvel numa APP, uma área lá de preservação permanente, fiscalização do município. Ele construiu. Foi o que aconteceu. O município entrou com uma ação civil pública contra ele, o Jobreval. Aí vem o Jobreval e se defende na contestação. Junto com a contestação, ele também apresenta a reconvenção, né? Vem a reconvenção dele dizendo o seguinte: olha, se eu perder esta ação, eu requeiro a Vossa Excelência, o juiz, que condene o município a me indenizar. Porque o município foi omisso em não me fiscalizar. Eu construí este imóvel, já está aqui, o meu imóvel está construído, e eu quero ser indenizado em reconvenção. Tá bom? O que foi que aconteceu? O juiz, ele julgou procedente a reconvenção, julgou procedente a ação do município e condenou ele, o município, a indenizar o Jobreval. Certo? Pergunto, isso é possível? Isso é possível? Vamos analisar. Você concorda comigo que o município ele é substituto processual? Sim. Ele está substituindo quem? Coletividade. Então, o substituído é a coletividade. Tá? Ó, município, substituto processual. Coletividade, collectivity, substituto processual. Vamos lá. Vamos para o parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o autor não é município? Muito bem. O reconvinte, tá aqui o Jobreval, ó. Olha o Jobreval aqui, ó.
deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Quem é o substituído do município? Substituído é a colectivity, aqui embaixo, ó. É aqui que é. Nesse caso aqui, a reconversão deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. Repetida a redação para a gente tirar 10. Se o autor for substituto processual no município, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Ou seja, ele tem que afirmar, o Jobreval, que ele é titular de direito em face da coletividade. Pergunto para vocês, ele está afirmando ser titular de direito em face do município aqui? Um município, você foi omisso porque você não me fiscalizou. Ou ele está sendo, ele é titular de direito contra a coletividade? Fala para mim. Ele está dizendo que o município foi omisso porque não fiscalizou ele? Ou ele está dizendo que ele tem direito contra a coletividade? Ele está dizendo que ele tem direito contra o município, que foi omisso e não fiscalizar ele. O município me indenize, não é verdade? Ou seja, ele está afirmando o direito contra o substituto processual. E pode contra o substituto? Pareceu que eu li aqui substituído processual. Vamos conferir? Se o autor for substituto processual no município, o reconvinte, Jobreval, deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído. Opa, errou. Então não cabe reconvenção. Não cabe. A reconvenção ela deve ser contra a coletividade. Ó, ele afirmou direito contra o município. O município, como foi o direito que ele afirmou? Município, você foi omisso, você não me fiscalizou, então me indenize. Então não cabe. Não cabe reconvenção nesse caso. Então essa questão, ela é interessante para nós, para dizer que nesta situação não cabe reconvenção aqui a este problema aqui na sujeição passiva. Vocês estão vendo que interessante, meus amigos? Estudar essa parte, se aprofundar nesta parte, é uma coisa que demanda, né, uma análise profunda processualmente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que vocês tenham aproveitado bem, tá? Eu só queria deixar aqui embargos de declaração no recurso especial 843978 de São Paulo. Nesse embargos de declaração no recurso especial, o STJ ele permitiu o ingresso de várias pessoas prejudicadas com a compra de lotes irregulares, né? E acabando que retardando a ação civil pública e prejudicando a ação civil pública. Porque veja bem, é legal eu promover uma ação civil pública contra um loteamento irregular, tudo bem. Mas as várias pessoas que compraram esses loteamentos, elas vão querer entrar na demanda. Quando entra 4, quando entra 5, uma beleza. Mas o problema é quando entra 1000 pessoas. Quando é que essa ação civil pública ela vai demandar? Ela vai terminar? Então o STJ acabou permitindo o ingresso aí de todas as pessoas que compraram esses lotes aí irregular, tornando inviável essa ação civil pública. Então vocês dêem uma olhadinha aqui nessa história aqui de loteamento clandestino, que tem tudo a ver aqui com essa intervenção de terceiros e a legitimidade passiva que nós estamos trabalhando. Tudo bem assim? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, meus amigos, e vamos estudar para nós chegarmos aí futuramente com um futuro brilhante. Estamos bem? Então Deus seja louvado, meus amigos.